Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu nesta busca por conhecermos a verdade e nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade. Agradeçamos a Deus pela vida, esta oportunidade maior. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola fabulosa que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos em processo educativo. Agradeçamos a Deus por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Agradeçamos a Jesus por ter deixado para nós de forma exemplificada todos estes ensinamentos que temos à nossa disposição, conforme os encontramos em seus evangelhos de amor. E aos espíritos amigos não podemos deixar de agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. Estes abnegados mensageiros do Cristo que constantemente estão a nos auxiliar. E eu não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual para juntos mais uma vez estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo, recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje aqui nos encontramos reunidos para mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais um estudo de uma questão de O Livro dos Espíritos, dando continuidade às nossas reflexões com base neste livro filosófico, O Livro dos Espíritos. Hoje estudaremos a questão de número 165. Questão número 165, que é a última questão deste item que estamos estudando acerca da perturbação espiritual. Então, a questão número 165, ela está na parte 2ª, capítulo 3º, da volta do espírito após a extinção da vida no corpo físico, a volta do espírito à vida espiritual. Então, a questão número 165 foi formulada da seguinte maneira por Kardec. O questionamento está colocado da seguinte maneira: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Será que conhecer a doutrina espírita nos auxilia ou irá nos auxiliar viver e vivenciar, além de conhecer, viver e vivenciar os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita? Será que alguma influência exerce ou exercerá em relação a esta situação, a este período de perturbação maior ou menor? Então, este foi o questionamento formulado por Kardec. Será que exerce alguma influência o conhecimento da doutrina espírita? E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram o seguinte: influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreende a sua situação. Então, em conhecendo esta lei natural, estudando, praticando estes ensinamentos ao longo da vida aqui no corpo físico, nós já iremos compreender antecipadamente a nossa situação, a continuidade da vida, a não extinção da vida, porque a morte
não existe. A morte não é o aniquilamento de tudo. É apenas um episódio natural da nossa trajetória. E aí eles acrescentam mais: a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então, conhecer o Evangelho do Cristo, conhecer a doutrina espírita, sem sombra de dúvida, muita influência boa nos trará em relação a esta situação, influência acerca da duração mais ou menos deste período de perturbação, mas a influência maior, imprescindível para todos nós, é a prática do bem e a consciência tranquila. A prática do bem e a consciência tranquila. E aí nós encontramos na sequência um comentário extenso de Kardec, com assistência dos espíritos superiores, acerca deste assunto. Então aqui, na sequência, está colocado da seguinte maneira, que por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. Então, por ocasião da morte, após a cessação das funções orgânicas deste instrumento que nós usamos atualmente, tudo é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. Então aqui eles nos lembram que este período de perturbação ele é parecido quando nós acordamos repentinamente ou somos acordados abruptamente e aí ficamos naquele estado de confusão sem saber o que está acontecendo, até mesmo onde é que nós estamos. E aí eles acrescentam que a lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Então assim acontece, assim acontecerá, já aconteceu várias vezes conosco, porque já desencarnamos muitas e muitas vezes, e com certeza ainda acontecerá muitas outras vezes conosco, até alcançarmos um estado de pureza tal que não passaremos mais por este período de perturbação tão longo. E aí eles acrescentam que muito variável, nós já estudamos acerca deste assunto, os espíritos amigos já falaram acerca deste assunto, acerca da variação deste período de perturbação maior ou menor, de acordo com o esclarecimento de cada um. Então, muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Aquela perturbação, dizem eles, aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais de acordo com os caracteres dos indivíduos e principalmente com o gênero de morte. Então, este período de perturbação ele irá variar para mais ou para menos, um tempo maior ou menor, de acordo com os caracteres de cada indivíduo, de acordo com o esclarecimento de cada um e também de acordo com o gênero de morte. E aí eles acrescentam que nos casos de morte violenta, por exemplo, suicídio, suplício, acidente, ferimentos graves, o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Porque repentinamente, estando aqui no corpo físico saudável e se deparar no mundo espiritual, então a perturbação ainda é maior, o estado de confusão ainda é menor, sem saber exatamente o que aconteceu ou o que está acontecendo. E aí eles acrescentam que obstinadamente, neste caso, obstinadamente sustenta que não está morto, ou seja, fora do corpo físico. E ainda eles dizem, no entanto,
ele vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe que elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito do corpo físico. Então, assim acontece em especial com a maioria de nós que não temos o conhecimento necessário para darmos continuidade na vida sem este período de confusão. E aí eles acrescentam que, surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou, considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem sensação de não estar morto. Então, maior ainda é a confusão para quem não tem esclarecimento. Por isto, a necessidade de buscarmos constantemente o esclarecimento, viver e vivenciar estes ensinamentos, para não passarmos por esta perturbação, este estado de confusão, porque veremos o nosso corpo físico, reconheceremos o corpo físico, que aquele corpo físico é nosso, ou que foi nosso, mas também nos veremos com o mesmo corpo, olharemos para nós, apalparemos e sentiremos a solidez, e veremos dois corpos, um lá e outro cá. Então, por isto, a confusão ainda maior. E aí, na sequência, os espíritos amigos encerram estes esclarecimentos dizendo o seguinte: observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio sepultamento. Imaginemos nós, sem esclarecimento, sem entendermos o que está acontecendo ou o que estiver acontecendo, e assistir ao nosso próprio sepultamento. Qual será o nosso desespero? Ou quão será o nosso desespero? E aí eles encerram dizendo que a perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para a criatura de bem, para a criatura esclarecida que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Então, para quem já tem o esclarecimento, a depuração necessária, ele irá encarar, ou ela irá encarar, este episódio da vida com a maior naturalidade, com calma, semelhante a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. No entanto, para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias que aumentam à proporção que ele, da sua situação, se compenetra. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo, presas da perturbação que se segue à morte. Cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. Então aqui Kardec cita por último esta situação de morte coletiva que acontece mesmo um desencarne coletivamente de várias criaturas ao mesmo tempo. Cada um vai perceber de uma forma, porque cada um está em uma condição de esclarecimento, ninguém está da mesma forma que o outro. Por isto, nós já estudamos e já comentamos acerca deste assunto, que não existe um desencarne igual ao outro. Da mesma forma, não existe um reencarne igual ao outro, porque somos individualidades e cada um já alcançou um degrau desta infinita escada evolutiva. Então, assim, fechamos este parêntese
com esta citação e comentários à questão 165, para chegarmos nos comentários e ampliarmos os esclarecimentos com base na filosofia espírita de Miramês, capítulo 12 do volume 4 da coletânea de 20 volumes, Perturbação após a morte. Então aqui Miramês nos esclarece um tanto mais, comentando este assunto sobre esta perturbação após deixarmos o corpo físico. Então ele diz da seguinte maneira, que a doutrina espírita exerce muita influência para diminuir o tempo mais ou menos longo da perturbação espiritual após a morte. Então, a doutrina espírita tem este condão, tem os esclarecimentos de que nós necessitamos para melhorarmos, para nos esclarecermos e diminuirmos pouco a pouco, à medida que formos nos esclarecendo, este período de perturbação espiritual após deixarmos este corpo físico. No entanto, é preciso que todos nós, na condição de estudantes do Espiritismo, coloquemos em prática os ensinamentos colhidos no Consolador prometido. Não é simplesmente estudarmos, nos tornarmos intelectuais do Evangelho do Cristo, nos tornarmos intelectuais de doutrina espírita. É preciso a prática. É preciso que estudemos, é preciso que pratiquemos nas nossas menores atitudes do dia a dia. A perturbação, lembra Miramês, a perturbação que ocorre no transe da desencarnação, pela passagem de uma vida para outra, simbolicamente falando, porque a vida é única, vivida em dois planos, ora nós estamos no corpo físico, ora nós estamos fora dele. Então aqui simbolicamente duas vidas, mas em verdade é a mesma vida, a vida é única, a vida do espírito. Então aqui ele nos lembra que este transe da desencarnação, pela passagem da vida no corpo físico para a vida, o retorno da vida para a vida espiritual, sem que esperemos esta mudança brusca, nos causa um impacto e por vezes perdemos a razão, cuja recuperação mais ou menos de conformidade com a nossa evolução. Então esta recuperação demora mais ou menos para cada um de nós, de acordo, de conformidade com o esclarecimento de cada um de nós, com a evolução que tenhamos alcançado. Quando estamos dotados de uma pureza de consciência, esta pureza não impede a nossa lucidez. Vale muito o conhecimento das leis naturais, principalmente quando vivemos estas leis do modo que foi ensinado por Jesus de Nazaré em seus evangelhos de amor. Então, não é simplesmente, como havíamos dito, conhecermos. É preciso, conforme Miramês lembra, é preciso vivenciarmos estas leis naturais. Depois da divulgação da doutrina espírita na Terra, os espíritos e os espíritas encontraram maior facilidade de se libertarem da inconsciência depois da morte. Então a doutrina espírita veio nos auxiliar, tem várias missões, dentre estas missões veio para nos esclarecer, nos auxiliar, para que nos libertemos verdadeiramente da inconsciência, da ignorância e venhamos para a luz. O que já se encontravam fora do corpo, vagando por aí, sem o verdadeiro conhecimento da verdade, foram esclarecidos e muitos deles hoje trabalham nas fileiras desta filosofia maravilhosa e santa,
capaz de devolver a vida às criaturas mortas por ignorância. Então aqui Miramês nos lembra que com o advento da doutrina espírita aqui na Terra, não só os encarnados, mas também os desencarnados foram auxiliados, e muitos daqueles desencarnados que estavam ainda na condição de ignorância, verdadeiramente mortos pela ignorância, hoje estão vivos, estão trabalhando nas fileiras do Cristo. E ainda ele acrescenta que o Espiritismo, na sua profundidade, é o mesmo cristianismo e mostra a todos nós, os caminhos do amor que na terra se transforma em caridade e passa a despertar os homens para a vida em Cristo. Então o Espiritismo não é nada diferente, o Espiritismo é o cristianismo que está à disposição de todos e se mostra a todos e mostra a todos os caminhos do amor que na terra se transforma em caridade e passa a despertar todas as criaturas para a vida em Cristo. E aí, Miramês na sequência nos diz da seguinte maneira que a criatura de bem, paciente nas suas funções, alegre nos seus gestos, honesto na sua vida e que ama a verdade, ao abeirar-se do túmulo, cruza seu portal com tranquilidade por saber que os que já se foram com os mesmos ideais o estão esperando como o bom combatente que venceu a si mesmo. Então nós, aqui na Terra, nós aqui nos encontramos para realizarmos este combate e vencermos esta luta. Não estamos aqui para combatermos e lutarmos contra os nossos irmãos de jornada, mas contra nós próprios, contra as nossas imperfeições. E precisamos vencer esta luta contra nós mesmos, saindo da ignorância. Então é por isto que ele nos lembra que a criatura de bem, que já alcançou esta condição de paciência, paciência nas suas atitudes, alegria nos seus gestos, que age com honestidade na vida e que ama a verdade, ao abeirar-se do túmulo ou ao deixar o corpo físico, ele cruza este portal, esta alfândega da vida que separa mundo físico e mundo espiritual, com tranquilidade, sem perturbação, sem se preocupar, porque ele tem a consciência tranquila e por saber que os que já nos antecederam, o que lhe antecedeu, retornando para o mundo espiritual, com estes mesmos ideais, com estes mesmos propósitos de trabalho no bem, estarão lhe esperando e que a vida continua. E aí, Miramês nos lembra que são duas forças imprescindíveis na vida da criatura. Então aqui ele nos traz orientações, mais orientações muito importantes, falando que na nossa vida nós temos duas forças, conhecer e praticar. Estas são as duas forças mais importantes da nossa vida, o conhecer e praticar. Conhecer o valor do perdão, mas perdoar. Por isso, ele diz e classifica como sendo estas duas forças muito importantes ou mais importantes na nossa vida, que é o conhecer e praticar. Porque não é simplesmente conhecer o perdão, mas, acima de tudo, praticá-lo, ou seja, conhecer o perdão, mas praticar o perdão, conhecer a beleza da gratidão e ser grato aos benefícios recebidos, conhecer os frutos do trabalho com justiça e ser justo em todos os aspectos, conhecer os valores da fraternidade e ser fraterno. Então é conhecer os valores da fraternidade e agir com fraternidade para com todos. E da mesma forma ele diz que sentir e entender que o amor é a vida,
mas amar sem distinção. Não é simplesmente sentir e entender que o amor é vida, mas acima de tudo é amar sem distinção, conforme nos ensina Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como eu vos amo. Essas diretrizes, acrescenta Miramês, que estas diretrizes nos levam à verdadeira libertação. E se praticarmos todos estes preceitos de Jesus, não passaremos pela morte, porque estaremos sempre na vida, e essa vida pulsa na vida de Deus. Então, se vivermos e vivenciarmos o perdão, a gratidão, a justiça, se vivermos e vivenciarmos a fraternidade, se vivermos e vivenciarmos o amor, que é a verdadeira vida, não passaremos pela morte, porque estaremos sempre vivos. Conforme ele diz, não passaremos pela morte, porque estaremos sempre na vida, e essa vida pulsa na vida de Deus, porque para Deus a morte não existe, é apenas um fenômeno natural, um momento de mudança, um momento de reflexão acerca do verdadeiro sentido da vida. É muito bom e nobre que conheçamos o Evangelho do Cristo, que conheçamos a doutrina espírita. Certamente é preciso que certifiquemos se nós estamos entendendo como ela é, com profundas ligações com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se os nossos sentidos encontraram o Cristo na doutrina espírita, é preciso que sigamos em frente, seguros de que nunca estaremos no caminho errado para Deus. E ainda ele diz, não obstante, se ela nos faltar durante a vida, busquemos entender o verdadeiro sentido da dor, ou o que a dor está querendo nos transmitir, e que possamos entender este sentido e mudarmos de vida, nos transformarmos em criaturas melhores e permanecermos conscientes, seguindo sempre em frente. E aí Miramês encerra dizendo, juntemos nossas forças para conhecer e para viver o que aprendemos de bom, mediante os nossos esforços no dia a dia. Então, um pouco antes, ele nos falou acerca das duas forças, conhecer e praticar, ou seja, conhecer o perdão, mas acima de tudo perdoar, conhecer a gratidão, mas acima de tudo ser grato, conhecer a fraternidade, mas ser fraterno, conhecer o amor, mas acima de tudo amar. Então ele encerra dizendo que é preciso que juntemos as nossas forças para conhecermos e vivermos o que aprendemos de bom, mediante os nossos esforços no dia a dia. Então, não é simplesmente nos esforçarmos e ficarmos parados no mesmo lugar. É preciso conhecer, através do estudo constante, conhecermos estes ensinamentos e vivenciarmos, conhecermos o perdão, conhecermos o amor, conhecermos a fraternidade, conhecermos a misericórdia, conhecermos o amor e, acima de tudo, vivenciarmos estas forças que nós temos à nossa disposição no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. Sabemos que não temos condições ainda, de acordo com a nossa evolução, de colocarmos em prática tudo isto de uma vez, mas que possamos pouco a pouco colocarmos uma de cada vez, uma gota neste oceano infinito, e que possamos irmos nos transformando pouco a pouco, porque sabemos que ainda não temos condições de vivermos como anjos, não temos condições de sairmos do degrau onde nós nos encontramos e nos transformarmos em anjos de uma hora para outra. Essa caminhada é lenta, esta caminhada é penosa, esta caminhada, sem sombra de dúvida, que é trabalhosa.
mas não podemos desistir. É preciso, conforme nos orientou e continua nos orientando Jesus, para alcançarmos esta salvação ou a iluminação espiritual, é preciso que façamos esforços. Fazei esforços para entrar pela porta estreita. Então, que continuemos de forma perseverante fazendo esforços para perdoar, para amar, para sermos fraternos, para sermos misericordiosos, para sermos indulgentes e assim sucessivamente. Gratidão a todos vocês. Muito obrigado por sua presença, por seus comentários, por seus compartilhamentos. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare hoje, agora e por toda a eternidade. E no nosso próximo encontro, iniciaremos um assunto novo, muito importante para todos nós, o capítulo 4 deste segundo livro, ou esta segunda parte de O Livro dos Espíritos, que trata acerca da pluralidade das existências. Então, no nosso próximo encontro, começaremos reflexões acerca da reencarnação. Esperamos encontrarmos todos vocês nos nossos próximos encontros para continuarmos juntos nesta busca por conhecermos a verdade e nos libertarmos das trevas da ignorância. Abraço fraternal a todos e a todas e até breve, meus irmãos e irmãs.